Bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los por aqui para mais um programa, mais um Café com Frank, hoje dia 6/8 de 2024, agora são 6 horas e 16 minutos, quero dizer que é muito bom recebê-los por aqui, é muito bom tê-los por aqui. Bom, como de costume, me falem se está tudo ok com a transmissão, por gentileza. Bom dia, Yara, bom dia, Flávia, bom dia, Fernandão, meu amigo, Ariane, Fá Ferreira, quem mais tá por aí? Leonardo, boa, legal, obrigado pelo retorno, o pessoal dizendo que tá tudo ok, a Fá Ferreira dizendo, a Miriam, bom dia, Miriam, Pisci Miriam, a Lucimeire, legal. Bom, cá estamos, uma vez mais, voltando aos nossos programas, espero que agora sem nenhum recesso, sem pausa, sem intervalo. Mês de julho, por conta de alguns contratempos e dezenas de atividades, eu fiz um recesso aqui do nosso programa Café com Frankel, de modo tal que, salvo engano, não tivemos nenhum programa em julho. Eu acho que é isso. Eu acho que passamos julho todo sem o programa Café com Frank. Tá bem? Bom, férias escolares, muda também a dinâmica da casa. Estávamos preparando com muito carinho o nosso encontro presencial. Tem algumas pessoas aqui, inclusive, que vieram a São Carlos e estavam no presencial. Também alguns alunos que estiveram por aqui. Foi um baita de um encontro, uma grande infraestrutura. Foi o maior encontro de todos. Tínhamos mais de 300 inscritos no nosso presencial, enfim. Estávamos preparando isso tudo com muito carinho, isso demanda tempo. E é uma correria o mês de julho para preparar o presencial. Então, por conta disso e de algumas outras questões, julho ficamos sem o programa Café com Frank. Mas tivemos outras atividades, teve gravação de podcast. Na verdade, foram 2 os podcasts que foram ao ar no mês de julho, que foi o podcast do Santo Flow, do meu amigo Guto, e o podcast que eu gravei lá no Brasil Paralelo, com a Lara e o Arthur. Enfim, tivemos também o encontro presencial, como comentei aqui para vocês. Inclusive, no encontro presencial, trabalhei um tema que eu acho extremamente importante, pertinente, que foi a jornada do herói. Gravamos esse curso, em algum momento eu quero apresentar isso tudo para vocês, poder trazer para vocês aqui do Instagram também esse curso sobre a jornada do herói. Foram quase 9 horas tratando sobre esses 12 passos da jornada. Enfim, e cá estamos, como eu dizia, para os nossos encontros semanais. Essa nossa dose semanal de cafeína espiritual, que é o Café com Frank. Tá bem? Quero lembrá-los, já faço isso também no início aqui da live, que no dia de hoje, dia 6/8, à noite, às 20 horas, eu acho que às 20 horas, quem se inscreveu, me ajude se porventura eu estiver falando errado o horário, né? Não sei se é. Bom, eu acho que é às 8. Às 8 horas da noite teremos o programa, uma live online, ao vivo, gratuita. A Vida é Bela. Eu quero muito que vocês estejam por lá, na Vida é Bela. É mais um encontro que estamos preparando aqui com muito carinho para trabalhar um tema que eu acho atualíssimo e que se faz necessário ser debatido, refletido, que é a beleza da vida, ajudando-os a enxergar as coisas de modo mais leve, mais belo, com mais otimismo. Enfim, então teremos à noite hoje, às 8 horas da noite, a aula A Vida é Bela, tá? De modo tal que estamos nos encontrando agora às 6h15, mas também nos encontraremos à noite, né? Eu quero que vocês estejam todos presentes na live que eu farei hoje à noite. Então vai ser um momento mais festivo, um momento de encontro para que a gente possa conversar sobre esse tema. É pertinente e atualíssimo. A Vida é Bela. Tá legal. A Fá Ferreira está dizendo que já está aguardando. Lucimeire dizendo que vai estar por lá. Quem mais vai estar por lá? Quem já se inscreveu, deixa aí um comentário. E quem ainda não se inscreveu,
terminando aqui a live, entre na bio e se inscreva. Uma live online gratuita, vai ser no YouTube, então não adianta você abrir aqui o Instagram às 8 horas da noite que a gente não vai estar por aqui. A gente vai estar numa outra plataforma, lá no meu canal do YouTube. Feito? Olha lá, a Flávia devidamente inscrita. Boa, Flávia. Legal. A Giannini, inscrita e já com saudades das aulas. Quem é da pós-graduação, as aulas voltam sexta-feira, hein? Também estou com saudades de vocês. Nos encontramos em breve. Tá bom? Senhoras e senhores, o que nós vamos trabalhar hoje aqui no nosso Café com Franklin? Eu gostaria de trazer uma vez mais um tema, que é um tema bem frankliano, que é o tema da tensão. Essa tensão fecunda que nos fala Viktor Frankl. Daqui a pouco eu chamo um outro autor para dialogar com a gente, dialogar com o Frankl, ajudando-nos a ver melhor essa questão da tensão, né? Mas enfim, o que eu queria trazer nesse primeiríssimo momento? A ideia de que o homem é esse ser que está sob um arco de tensão. Ele se sente convocado, ele se sente tensionado. Tensionado aqui, Luiz Henrique. Tensionado a sair do seu ser e caminhar sempre em direção ao seu dever ser. Frank vai nos dizer que o que nós precisamos, no fim das contas, não é de um estado isento de tensões, senão de uma tensão fecunda, uma tensão que nos leve ao dever ser. Essa tensão que faz com que nós consigamos sair de nós mesmos. Essa tensão que faz com que nós consigamos cumprir os nossos deveres. Essa tensão que faz com que nós consigamos nos empenhar maximamente nas nossas atividades ordinárias, enfim. Então, aqui estamos entrando dentro de um conceito bem frankliano, que é esse conceito da tensão. Cada vez mais busca-se uma vida pacata, uma vida de homeostase, uma vida de equilíbrio. A gente tem uma falsa ideia, extremamente nociva, de que nessa vida nós temos que buscar um certo relaxamento, né, das tensões. Nós não podemos ficar, por assim dizer, criando problemas, né, exigindo muito de nós mesmos. Nós não podemos nos levar nesse sentido tão a sério. Nós precisamos aproveitar essa vida. Nós precisamos viver de prazeres. Precisamos caminhar em direção a esses prazeres, né? Essa ideia nociva, ela abre guerra a essa ideia, que é a ideia de que o homem precisa mesmo, o que de fato todos nós precisamos, se quisermos, evidentemente, crescer, se quisermos, evidentemente, amadurecer, caminhar para o nosso dever ser, o que nós precisamos é estar bem tensionados, exigindo mais, cada vez mais de nós mesmos. Como um violino que vai sendo tensionado, que vai tendo as suas cordas apertadas. É evidente que tensionar, que apertar, gera desgaste, gera até uma certa irritabilidade no primeiro momento. É evidente que tensionar gera uma certa dor. Quando fala de tensionar, nós pensamos em algo que machuca, que nos coloca diante de uma disciplina, que é uma disciplina árdua. Quase que uma espécie de ascese. Quando nós falamos de tensionar, nós falamos de puxar, de esticar, de nos submetermos a um tipo de vida que é uma vida mais exigente. E é isso mesmo que nós estamos falando. Essas ideias, elas correspondem ao fato que aqui está sendo posto, que nós precisamos estar bem apertados. Nós precisamos ter as nossas cordas, qual violino, obrigado filha, trazendo um cafezinho, bem tensionadas. Agora, é evidente, a Catarina trouxe o café na caneca do Frankl. Obrigado, filha. Derrubou um pouquinho aqui o café, peraí. Um violino, senhoras e senhores,
para conseguir nos trazer belas notas, suaves, harmônicas, ele precisa passar por essa disciplina. Ele precisa ser apertado. As suas cordas, elas precisam ser esticadas. Isso é uma espécie de disciplina. Isso é uma espécie de penitência pela qual o violino passa a fim de conseguir extrair o seu melhor, a fim de conseguir entregar aquilo que de mais belo, mais nobre, mais harmônico ele tem. Agora, é claro, brincando com essa ideia do violino, né? Se perguntássemos ao violino o que ele acha disso, talvez ele faria protesto, talvez ele se colocaria no primeiro momento contra a essa ideia sacrificial de ser puxado, esticado, tensionado. No primeiro momento dá a impressão que vai quebrar, você começa a apertar as cordas de um violino, de um violão, parece que aquele braço pode estourar, parece que as cordas podem romper, aquilo parece exigente, parece sacrificial demais. Se fosse indagado, fosse perguntado, talvez ele protestaria, né? Pare, chega, já tá bom. Mas eu preciso chegar ao máximo, eu preciso chegar à perfeição, eu preciso chegar na melhor afinação. Assim, senhoras, senhores, é a nossa vida. Se nós queremos emitir tons suaves, belos, harmônicos, não dissonantes, não disruptivos, não ruídos, mas se nós queremos entregar belas notas, um belo som, se nós queremos estar afinados com o mundo, com a vida, com o nosso trabalho, com Deus, nós precisamos estar sim bem intencionados, bem calibrados. Caso contrário, sai tudo estranho, dissonante, disruptivo, disforme. Agora, ninguém, no primeiro momento, gosta de entrar por esse caminho, que é um caminho de disciplina, que é um caminho de formação, que é um caminho de ascese, que é um caminho de sacrifício. A gente reluta, a gente foge, a gente se esconde. E o fazemos por quê? Porque nós temos uma certa filosofia, que é a filosofia do prazer na nossa cabeça. Nós queremos buscar os prazeres mais imediatos, nós queremos buscar os prazeres mais sensíveis. Nós temos aquela lei interna que nos diz: fuja da dor e busque o prazer. De algum modo, nós nos pautamos nessa máxima, que é uma máxima hedonista, utilitarista, que não nos amadurece, que não nos eleva. Se nós levarmos a fim e acaba essa máxima, nós seremos qual criança mimada que vive de esperneios e birras. Se nós levarmos adiante essa máxima, nós não iremos construir absolutamente nada que seja bom, belo, grande, verdadeiro, que gere valor, riqueza. Nós não seremos fiéis a absolutamente nenhum compromisso, enfim. Mas no primeiro momento nós precisamos identificar que nós trazemos essa máxima de prazer. Nós temos uma filosofia do prazer. Agora, muito mais do que abrir guerra ao prazer, o que nós precisamos para superar isso tudo é compreendermos de fato o que é o prazer. Não adianta abrir guerra ao prazer. Não, então eu não vou mais buscar nenhum prazer. Que coisa mais tola, não é isso que eu estou dizendo? Não, eu não vou mais me pautar em prazer algum. Eu vou viver como uma pessoa estritamente ascética. Tudo será sacrificial. Qualquer tipo de prazer será evitado maximamente. Não é isso que nós estamos dizendo. O problema é buscar o prazer loucamente, desenfreadamente. O problema é buscar o prazer acima de tudo. O problema é não entender o que é o prazer. O que eu queria trazer então aqui para vocês, nessa segunda parte da nossa live, é o que é o prazer. A fim de bem compreendermos
como isso se dá, como o prazer aparece na nossa vida. Qual é o prazer que de fato nós podemos e devemos acessar, podemos ter, podemos desfrutar. Qual que é aquele prazer que nos promove, que nos eleva, que longe de nos tirar dessa vivência bem intencionada, promove e favorece essa tensão fecunda que eu dizia há pouco. Pois bem, num livro muito interessante do Fulton Sheen, Corações ao Alto, ele vai nos trazer, no capítulo 5, que tem como título A Filosofia do Prazer, as 3 leis do prazer. Existem 3 leis para o prazer. Para esse prazer, que é o prazer ótimo, para esse prazer que é o prazer que diz respeito ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, à nossa formação, enfim. Peraí, tem uma criança acordando e chorando aqui. Vocês estão ouvindo por aí, né? Pronto, já acalmaram ela. 3 leis do prazer. Senhoras e senhores, então, o que de fato é o prazer? Esse prazer que nós podemos ter acesso e que não nos derruba, pelo contrário, nos eleva. Não nos empobrece, pelo contrário, nos promove. A primeira lei do prazer é o seguinte: o prazer na nossa vida ele precisa aparecer como uma espécie de contraste. Uma espécie de contraste. Eu preciso ser pego de surpresa pelo prazer. Eu preciso, no primeiro momento, viver como se eu não estivesse buscando o prazer. Como se eu estivesse dando de ombro ao prazer. Como se de fato não fosse isso que eu busco. Por exemplo, o riso, ele é assim, né? E o Fulton Sheen vai dizer isso, e é uma fala também bem frankliana, né? Frankl, para explicar o efeito colateral em que o prazer aparece, ele vai trazer também essa comparação com o riso. O riso é assim, as coisas são tão mais engraçadas quanto menos eu estou atento a elas e quanto menos eu as procuro. A graça surge num contraste. A graça ela surge quando eu não a busco, não a desejo. Ela surge como algo que quebra as minhas expectativas. Eu sou pego de surpresa. Eu sou pego de surpresa por um pensamento que me leva ao riso. Eu sou pego de surpresa por uma situação cômica que surge de forma extremamente inesperada. Se a coisa for anunciada, se eu for sendo preparado aquilo, se eu já conseguir antever o que está por vir, né? A graça ela some, o riso ele não aparece. Mas se eu sou pego de surpresa, se aquilo surge como um contraste, aí a graça aparece. Fulton Sheen vai dizer, o prazer é a mesma coisa. E Frankl está de pleno acordo com isso, né? O prazer é a mesma coisa, ele precisa aparecer num contraste. Eu não estou buscando ele, eu estou fazendo as minhas coisas, vivendo a minha vida, né? Lutando por aquilo que eu acredito e de repente eu sou pego como que de surpresa pelo prazer. Ele vai dizer, muitas pessoas sentem falta de prazer porque não procuram nada além dele. Eliminando assim a primeira condição do prazer, que é o contraste. Olha que interessante, muitas pessoas sentem falta do prazer porque não procuram nada além dele. É uma busca tão obsessiva, tão neurótica, que elas não conseguem desfrutar dos prazeres da vida. Porque tudo que elas fazem é buscar o prazer, o seu próprio prazer. E o prazer não aparece, porque ele aparece sempre como uma surpresa. Essa é a primeira lei. A segunda lei do prazer
vai nos dizer que um prazer só se torna de fato nosso. A gente só consegue tomar posse plena, total, de um prazer, de uma situação prazerosa, de uma vivência prazerosa, depois que eu consegui passar e superar uma dor. Depois que eu consegui me vencer, depois que eu vivi uma resiliência. Ele vai dizer, por exemplo, olha, no casamento, só depois que o primeiro mal entendido for superado, é que as pessoas começam a descobrir a grande alegria de estarem juntas. É como se para eu receber um alento, um novo fôlego, eu precise passar pelo esgotamento do primeiro. Ele diz, ninguém recebe um outro fôlego até que tenha esgotado o primeiro. Nunca chega o deleite de ler os clássicos latinos até que se tenha sobrevivido ao tédio da gramática e das declinações. Nadar é sempre divertido, mas apenas depois do choque do primeiro mergulho na água gelada. Veja, dor e prazer nessa vida, elas estão muito próximas uma da outra. Poderíamos dizer que, de algum modo, elas andam juntas. O prazer, ele surge depois que eu consegui me vencer numa dificuldade, depois que eu consegui passar por uma dor. Mas passar sem ficar me debatendo, sem ficar correndo. Mas depois que eu consegui passar com valentia. Tá? E, tô vendo que o horário está avançado. E, por fim, a última lei do prazer. A última lei do prazer vai dizer que todo prazer, no fim das contas, é um desejo de infinito. Toda busca pelo prazer é fundamentalmente um esforço pelo infinito. O que nós buscamos quando estamos buscando o prazer? Nós estamos buscando a eternidade. Nós estamos buscando algo que dure, não por um tempo, mas que dure para sempre. Aqui ele não coloca essa frase, mas poderíamos citá-la e cairia muito bem aquela frase do Chesterton, que ele diz que o homem, quando bate a porta de um bordel, no fim das contas está buscando a Deus. O homem, quando busca um prazer, ele está buscando a eternidade, ele está buscando o infinito. Ainda que não saiba, ainda que não se dê conta, ainda que bata a porta errada, ainda que bata naquela porta que nunca irá lhe trazer aquilo que o seu coração tanto deseja. Mas sempre que nós estamos buscando prazer, nós estamos buscando o infinito. Nós estamos com um desejo, com uma sede de eternidade. E é importante que tenhamos isso claro, até para conseguir hierarquizar os nossos prazeres. Até para que consigamos entender o que de fato nosso coração nos pede, o que nós desejamos. O que eu desejo não é um dia bom, simplesmente. Eu desejo que esse dia, de algum modo, aponte para uma eternidade. O que eu quero não é só satisfazer os meus apetites mais sensíveis. O que eu quero é ser, de algum modo, arrebatado a um lugar no qual todos os meus grandes, profundos e significativos prazeres sejam contemplados. No homem há uma sede do todo, há uma sede do infinito, há uma sede da eternidade. E é exatamente por isso que ele não pode se prender nas coisas pequenas, corriqueiras, triviais, porque estas o distraem. Estas o levam para um lugar que é um lugar de perdição. Estas podem, de algum modo, cegá-lo, obnubilar sua consciência, podem endurecer e fazer com que o seu coração fique pesado, a ponto de ele deixar de caminhar com passos firmes e largos em direção àquele que de fato ele busca, àquela eternidade que de fato ele almeja. É por isso que nós não podemos parar nos prazeres mais imediatos, triviais, sensíveis, corriqueiros, mas saber que de algum modo esses pequenos
prazeres apontam para uma realidade maior e é esta que deve, a todo momento, ser buscada. O prazer, ele é um subproduto do dever. O prazer, ele aparece então como esse efeito colateral. Porque, primeiro, não é ele que eu busco uma vida séria, honrada, justa, virtuosa. É a ideia do contraste. Segunda lei do prazer. O prazer, ele é tão mais verdadeiro, ele é tão mais intenso quando acompanhado de uma superação, de uma dor, porque nessa vida não tem como desassociar essas realidades, prazer e dor, elas andam juntas. É justo que muito custe o que muito vale, então é claro que aquilo que será vivido como uma conquista precisou antes ser vivido também como uma superação, como um caminho de sacrifício, de entrega, de renúncia. E terceiro, sempre que nós estamos buscando prazer, no fim das contas, o que nós buscamos é o infinito. Toda busca pelo prazer é fundamentalmente um esforço pelo infinito. Então, a questão aqui não é abrir guerra aos nossos prazeres. Isso nos levaria a uma filosofia de vida equivocada, que nos corrompe. A questão aqui não é abrir guerra aos prazeres, é saber o que de fato nós buscamos e saber como buscar estes prazeres que nos cabem, esses prazeres que o nosso coração deseja. Tendo isso claro, nós conseguimos viver essa vida bem intencionada. Nós paramos de nos debater. Né? Falávamos lá no início do violino, termino com ele. Nós vamos aceitar os puxões, nós vamos aceitar as tensões, nós vamos aceitar os esticões que a vida nos dá, certo de que isso nos leva para um lugar que é um lugar de crescimento, que é um lugar também de prazeres, mas não aqueles prazeres que inicialmente nós quereríamos. O prazer pura e simplesmente de uma vida fácil, cômoda e, no fim das contas, acovardada. Senhoras e senhores, bom, 15 para 7, é hora de partir, é hora de dar tchau. À noite eu quero todos vocês na live A Vida é Bela. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, o link está na bio. Faremos um grande encontro, será uma grande festa e vai ser muito bom tê-los por lá, tá bom? Se preparem, façam-se presente, já organizem aí com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, botem todo mundo aí na frente da tela para assistir essa aula, que eu tenho por certo que trará bons frutos pessoais, familiares. E é isso, nos vemos então hoje à noite na Vida é Bela. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. Acredito que agora voltamos de fato com o nosso Café com Franca, depois de um período de recesso. Em julho ficamos sem os nossos programas, mas agora, iniciando agosto, voltamos com tudo, tá bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!